também no nosso, por enquanto eu vou publicar no WhatsApp, tá? Então, como eu já estava falando com alguns colegas, ainda a disciplina não foi, carregada lá, né? Então, eu não consigo publicar no AVA. Então, todo o material que a gente for falar aqui na aula, tanto a apresentação como o vídeo que eu for passar, aí eu mando para vocês no grupo do WhatsApp, né? Vocês estão vendo a apresentação, né, pessoal? Sim, 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 estamos vendo legal. sim, professor. Bom, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês ou tirem uma foto ou guardem aqui esse QR Code, ou embaixo aqui o link, né? Para vocês fazerem um cadastro, que aí é sempre legal eu ter o contato de vocês. A gente tem até lá no grupo, no WhatsApp, mas é legal ter o nome completo, porque daí eu começo até a comparar com o que está no sistema, né? Então, colocar o nome completo, colocar o e-mail, porque a gente também vai utilizar o e-mail para fazer o nosso cadastro no software, né? Então, se vocês quiserem pegar o QR Code ou anotar aqui esse link, mas façam o cadastro o mais rápido possível, tá? Podemos ir para frente? Pode sim, professor. Legal. Bom, quem está com o microfone? Então, pessoal, essa disciplina, né? O que ela procura fazer? Ela procura fazer para a gente que a gente pratique tudo uma grande parte de informações que a gente teve até agora no sétimo semestre, né? Então, o que a gente vai praticar? A gente vai praticar uma parte de contabilidade gerencial, vai praticar custos industriais, sistemas de custeio, a gente vai praticar experiência de marketing e também princípios da administração, que é bom gerenciamento, né? que ser proativo nas decisões, né? Então, tudo esse a gente vai trabalhar nessa disciplina com um software chamado Simulare, né? E ele faz uma simulação de empresa mesmo, né? Então, o que a gente vai fazer? Nesse primeiro momento, a gente vai ter uma indústria, né? Essa indústria, ela fabrica skate e a gente vai ter que se preocupar com comprar matéria-prima, vai ter que se preocupar que vai precisar ter o estoque da matéria-prima, a gente vai precisar administrar a produção, e no administrar a produção, a gente tem informações para a gente para administrar a planta da fábrica, quantidade de operários, quantidade de máquinas. A gente vai trabalhar em cima de ver como está o mercado, né? O preço, a gente vai ter que estabelecer o preço, a gente vai ter que controlar nosso caixa. Então, o sistema ele é inteiro integrado, e aí a gente vai aprendendo, vai conhecendo um pouco o sistema no decorrer das nossas conversas, né? Mas aí o primordial é que a gente vai conseguir treinar ou entender um pouco de contabilidade gerencial,
custos industriais. A gente só teve, em todo o período, muita aula teórica, ou então cada um vendo a sua parte. Agora a gente vai ver como funciona isso na empresa, né? Quais são os princípios da boa administração, né? Controle, né? Então, você já, quem já trabalha já vê que a administração de empresa não é alguma coisa ao acaso, precisa ter controle. A coisa não é de qualquer forma que acontece. Você precisa ter um controle, saber o que está acontecendo, a sua empresa tá com caixa baixo, o que você precisa fazer, você precisa fazer um investimento, o que você precisa fazer, né? Análise, o que na administração a gente precisa fazer? A gente precisa analisar para quê? Para otimizar ao máximo, ter maior produtividade, menor custo. Otimismo, né? É sempre naquela linha. Vamos pensar grande. Como que a gente vai fazer com a nossa empresa? Como que a gente vai fazer para seguir com... Deixa eu ver se eu volto aqui, que eu me perdi, né? A gente tem que sempre pensar em crescimento. Então, vocês vão ter oportunidade que, se vocês ficarem parados com a empresa, com as situações, os seus concorrentes vão passar na frente, né? Eficácia. O que é eficácia? Fazer o que é importante primeiro. Então, tudo isso a gente vai ter oportunidade de praticar com essa nossa atividade do software, né? Que mais? A metodologia, o que é? Ela vai integrar os conhecimentos necessários à boa gestão empresarial de uma forma participativa, dentro do conceito aprender fazendo, quer dizer, muitos conceitos vocês têm, mas agora, como que a gente realmente coloca isso em prática, né? E com o desenvolvimento de dinâmica de simulação e jogos de empresas. Então, a gente vai trabalhar em cima de concorrência, vai ser um jogo onde, se você bobear, o seu concorrente passa à frente. Então, você vai ter que estar atento a tudo, né? E aí vocês vão ter oportunidade de ver, puxa, eu coloquei um preço muito alto, o meu concorrente colocou um menor preço e ele ganhou mercado, né? É dessa forma que a gente ganha mercado, né? Os objetivos, né? Quais são os objetivos específicos? Perceber que as múltiplas consequências de decisões da empresa afetam alguma coisa, né? Quer dizer, você não consegue fazer tomar uma decisão de uma única área. Se você deixar de, por exemplo, investir numa máquina nova, você pode perder uma oportunidade de crescimento da sua empresa. Se você não fizer se fizer uma projeção muito baixa de venda, você vai ter um pessoal da sua fábrica parado. Então, você vai ter um custo de profissional parado, o seu lucro vai lá para baixo, né? Integrar conhecimento das diversas áreas, quer dizer, você tem um conhecimento de marketing, um conhecimento de vendas, você tem um conhecimento da área financeira, vai estar todo integrado nessa forma que a gente vai estar atuando, né? Tomar decisões em clima de incerteza e risco. Isso acontece toda hora para o administrador. Então, quer dizer, o administrador vai trabalhar com menor risco, mas sempre vai ter incerteza. Ele nunca vai estar com o pé firme naquilo que ele vai tomar a decisão. Vocês vão ter esse tipo de experiência também na utilização do jogo, né? Alguém falou alguma coisa? Tudo bem? Pessoal, estão aí? Sim, Estamos sempre. presente. Tá tudo bem. Tá bom. Eu sei que eu estou sozinho aqui, não me deixa sozinho. A gente está atento aqui. Ah, legal, legal.
desenvolver habilidade atuando em equipe, quer dizer, como que a gente vai fazer no nosso trabalho? A gente vai dividir, como eu vi aí, a gente tem 15 participantes da nossa aula, então nós vamos fazer 5 grupos de 3. Vocês vão trabalhar em equipe e vão estar um ajudando o outro a tomar decisão, né? E aí vocês vão ter uma experiência de promover uma visão sistêmica. O que que vocês fazem na empresa, né? O que vocês vão fazer no jogo, o que que pode afetar outro lado, o sistema inteiro da empresa, tá? Então, esses são os objetivos que a gente vai buscar desenvolver. Tá? Então, o que que é o simulador, né? Ele cria um cenário que desafia os alunos a trabalho e suas habilidades na resolução de problemas e tomada de decisão. Ele é baseado em uma modelagem das teorias apresentadas nas áreas de finanças, marketing, contabilidade e economia. Então, toda a teoria que a gente teve nos últimos semestres foi preparada, né? E aí a gente vai colocar em prática aqui. Aí você vai falar para mim, puxa, eu tive uma parte de economia lá no primeiro semestre, não sei o que, não tem problema. Aqui você vai ver na prática a oportunidade de você joga alguns valores no sistema antes de fechar, você pode ver qual vai ser o resultado. Né? Mas aqui vai trazer todo o lado do aprendizado que vocês tiveram. E é bem funciona. Alguns de vocês já trabalham, já estão dentro de empresa, mas vocês têm só uma pequena visão de onde está aquele trabalho que você faz, não a totalidade, né? Não onde que uma empresa como um todo, né? Então vai ser interessante que vocês vão conseguir ter essa visão, tá? Então aí eu já adiantei um pouco, né? Mas o que que ele faz? O simulador ele trata uma empresa que fabrica skates. Cada empresa será gerenciada por uma equipe, então vocês vão ter aí a empresa A, B, C, D, então serão 5 empresas concorrentes, todas fabricando skates. Cada empresa será gerenciada por uma equipe que deverá tomar diversas decisões sobre. As equipes irão competir entre si em um mercado oligopolista, né? Então, vocês lembram o que é o oligopólio? Qual que foi a pergunta, professor? O que é um mercado oligopolista? Oligopolista é É, quando um grupo só detém todo o mercado, né? Tipo, isso mesmo. Então, ou quer dizer, um grupo de é, empresas, vamos supor que nem isso, aqui no grupo de Brasil, empresas, é isso mesmo. Claro, TIM e Isso, Vivo, então, elas são um oligopólio no mercado de comunicações. é E isso os aí, bancos também, né? Podemos dizer. é isso aí. Então, quer dizer, o que vai acontecer? Pensando já começando a simular nosso modelo, né? Nós vamos ter 5 empresas e vocês vão ser um mercado oligopólio. Ninguém entra nesse mercado, né? Então, vocês vão concorrer só entre vocês. Então, esse que é o ponto do oligopólio. A gente vai ter 5 empresas e não tem oportunidade para nenhuma entrar. Então, é isso que a gente está definindo algumas regras, né? Então, o mercado é dividido em regiões. Cada empresa está localizada em uma região específica, mas comercializa em todas as regiões, quer dizer. Então vamos pensar que a gente tem aqui um tantinho só, deixa eu ver se tem alguém entrando, que é a Patrícia.
Cada vez que entra alguém, eu me perco. Vamos lá. Então, aí o que vai ter? Vamos pensar que a gente está... O que ele fala aqui, né? O mercado é dividido em regiões. Vamos pensar que fosse alguma coisa como o Brasil, né? Então, a gente tem região sul, sudeste e tal. Então, cada uma empresa de vocês está numa região, só que pode atuar na outra região, né? A gente tem cada empresa está localizada numa região específica, mas Professor, comercializa em só todas as regiões. Essa é a concorrência que a gente vai estar fazendo. Fala, oi? para mais alguém, a voz do professor tá ficando robótica aí, só para mim Pra saber mim se é minha também, pra mim internet. também. Ah, Pra então mim também tá. é a internet do Acho que é professor. conexão. Tá bom, então. Vou procurar falar mais devagar aí também, Beleza, professor, valeu. tá? Então é aquilo, a gente vai ter as regiões e vai estar atuando em todas as regiões. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, vocês vão visualizar no software, tá? Então, aqui é um exemplo, né? Quer dizer, você tem, aqui é o que ele está dizendo da geografia do simulador. Então, você tem, cada número aqui é uma região, né? E você também tem o mercado externo, tá? Então, a quantidade de regiões é a quantidade de empresas, né? No mercado interno, mais o mercado externo. É aí que a gente vai estar atuando, né? Então, como que a gente vai estar trabalhando, né? Então, as equipes irão tomar decisões com base em 3 fontes de informações. Então, o que vocês vão ter? O manual dos diretores, né? Eu vou passar para vocês. Então, aqui ele explica tudo, todas as regras. Ele explica todas as regras do simulador. Então, o que você precisa fazer, se você toma uma decisão, se vai ser, se vai entrar no mesmo período, né? Se você demite um funcionário, quando é que vai ser pago a demissão do funcionário, se você compra uma máquina, quando que ela começa a entrar em produção. Então, o que nós vamos fazer com relação a esses períodos, né? Então, cada semana nossa, pensando em cada aula, ela vai ser um período. Então, a gente vai começar a aula na segunda-feira, né? Na segunda-feira a gente começa a aula. A gente vai passar um... Aqui. A gente vai fazer um balanço de tudo que aconteceu no lançamento que vocês fizeram na semana anterior, né? Aí vocês vão ter um tempo para conversar entre vocês, tomarem as decisões baseadas nas novas informações, que vai ser o portal de notícias, né? Vocês vão analisar as informações de vocês, que vocês vão ter relatórios confidenciais, relatórios do mercado. Então, vocês vão ter que trabalhar com tudo isso. Vocês vão ter que trabalhar com o manual dos diretores, que são as premissas do jogo. Vocês vão acompanhar o portal de notícias, que, olha, nesse próximo período vai haver uma greve de caminhoneiro, como o Eduardo comentou, né? Bom, se tiver greve de caminhoneiro, o que vai acontecer com a minha empresa? Se tiver uma greve, muito provavelmente eu vou perder, eu não vou conseguir vender tudo que eu tinha planejado. Então, tenho que reduzir minhas vendas, minha projeção de vendas. Se eu reduzo minha projeção de vendas, eu também tenho que reduzir minha projeção de compra de matéria-prima. Então, tudo isso você vai trabalhar em cima do portal de notícias, né? Aí, de repente, num outro período, vem uma notícia assim, olha, agora a gente vai estar entrando o verão
o mercado de skate vai aquecer. Então, o que vocês precisam fazer no mercado aquecido? Vai mais projeção de vendas, daí precisa comprar mais matéria-prima. Será que a minha fábrica consegue atender toda a minha venda? Eu preciso contratar mais gente, eu preciso comprar mais equipamentos. Então, vocês veem que tudo isso é um monte de informação que vocês vão tá trabalhando, tá? E aí, baseado em cada simulação de período que vocês tiverem, vocês vão ter os relatórios financeiros, contábeis, o relatório de marketing, quanto que você conseguiu com aquilo que você fez, o quanto você conseguiu atingir o mercado, o quanto você... Só um instantinho só. Então, enquanto cada movimentação, o quanto você conseguiu atingir o mercado, como estão seus indicadores. Quer dizer, a princípio agora parece um monte de informação, mas vocês vão ter oportunidade de ir aprendendo também com o simulador. Cada período que você vai rodando, você vai ter oportunidade de aprender, né? Então, claro, agora é um monte de informação, de repente na cabeça de vocês deve estar, nossa, eu vou me matar. Não, ninguém vai se matar, é mesmo para trabalhar em cima de um aprendizado, né? E aí, aquele dele dá um desenho para a gente da dinâmica do jogo, né? Então, eu estou aqui como mediador, né? Vocês têm aqui as empresas, a sua empresa que vocês vão estar trabalhando em grupo, né? Vocês vão estar acompanhando os relatórios, os jornais, tudo que tiver de novidade, e vão estar fazendo os lançamentos, né? Então, essa é a dinâmica. Eu vou estar aqui ajudando vocês nas dúvidas. Muitas vezes pode acontecer um determinado resultado que eu também não consiga entender. Aí, o que eu vou fazer? Não nessa semana, mas na semana seguinte eu trago a resposta, porque aí eu vou conversar com os consultores da ferramenta, né? Isso pode acontecer, você fala assim, poxa, mas eu fiz um preço interessante, mas o concorrente foi com preço mais alto, por que ele ganhou? Às vezes eu não vou conseguir ter a resposta. Aí eu vou com os consultores da Simulare e depois eu vou trazer também a resposta para vocês. Na maioria das vezes, como eu já dei essa disciplina, então até eu consigo identificar os problemas, mas se não conseguir, eu vou buscar junto com os consultores apoiam a gente também, tá? Mas o legal é isso, é que vocês pratiquem e que vocês desenvolvam esse lado de análise na prática, tá? Mas quais são as regras do simulador, né? Primeiro, a propaganda, né? Então, essas regras, aqui é só um apanhado, mas ela está tudo no manual dos diretores, tá? Então, na propaganda, isso vocês têm que... Muitas das regras vocês têm que ter claro, se não tiver, tem que ir no manual para buscar a informação, né? Porque ela baseada na regra é que vai acontecer o resultado, vai ter o resultado. Então, o efeito da demanda é maior no início, né? O que é isso, né? Então, ela vai decrescendo com os períodos, o T mais um, T mais dois, né? Então, isso também
envolve um investimento para uma unidade de inserção. Quer dizer, vocês vão ter que fazer uma propaganda na... Se você fizer uma propaganda, o que ele está dizendo aqui é isso. A partir do momento que você faz uma propaganda do seu produto, o efeito, na hora que você fez a propaganda, é que dá o retorno. Depois ela vai decrescendo, né? Então, você faz uma propaganda, por exemplo, com R$ 1.000 num determinado ponto, você vai ter um retorno. No mês seguinte, ou no período seguinte, no T mais um, esse retorno já não é mais, vamos dizer, 100%, já vai ser um percentual menor. Então, vocês vão ter essa regra, né? O preço de venda, né? Quanto mais alto o preço, menor a demanda. Isso a gente sabe até no dia a dia da gente, né? Você vai sempre procurar um produto mais barato, né? Então, se o preço, se vocês falarem, eu quero aumentar meu caixa, eu vou lá elevar o número o valor do meu produto, o que vai acontecer? A demanda vai cair, né? Preço superior a 20% da média de mercado resulta em forte retração de demanda. Quer dizer, qual que é a média do mercado? Como que ele vai fazer a média do mercado? O Simulari vai fazer uma média que todas as empresas lançaram. Se você lançou 20% acima da média, você vai ter um problema sério com a sua demanda. Ninguém vai comprar de você, né? Então, são regras que vocês precisam ir ficando atentos, né? Prazo, né? Maior prazo tende a aumentar a demanda. Quer dizer, a gente pode vender a prazo também. Vocês vão ter oportunidade de vender a prazo. Agora, o que acontece você vendendo a prazo? Você vende a prazo, o seu caixa fica baixo. Então, isso vocês vão precisar manipular isso também, né? O que ele faz? Afeta a distribuição das receitas, definindo em parcelas trimestrais, com ou sem entrada. Você pode fazer isso também. A empresa que oferece prazo pode antecipar recebíveis. O que é isso? Negocia com o banco e tudo mais, né? Vocês veem quanta coisa está envolvida em tudo aquilo que a gente precisa trabalhar com o software, tá? Então, voltando, né? O mercado é dividido em regiões. Mercado interno é o local composto pela sua região. Os concorrentes, o que eles fazem? Ele é composto pelas regiões dos seus concorrentes, né? Então, você pode atuar na região 1, na região 2, independente de onde você quiser atuar, você faz a sua projeção. Mercado externo é composto pela região do mercado externo, quer dizer, toda aquela região amarela que eu mostrei para vocês. As empresas devem atuar em todas as regiões, então tá aberto para atuar em todas as regiões que vocês quiserem, tá? Que vocês acharem interessante. Conjuntura econômica sobre a demanda, né? Pode apresentar excessiva, normal ou aquecida. Então, quer dizer, baseado nas notícias, é que a gente vai ver como que a gente vai estar atuando com a nossa. Se está aquecida, vamos vender mais. Se está mais devagar, vamos diminuir na nossa projeção de venda. O que ele faz? A demanda ele exige uma adequação das empresas. A gente não pode fazer sempre o mesmo padrão. Para cada período, a gente vai ter que atuar para ver como que vai estar trabalhando. Sazonalidade. O que é a sazonalidade? Aquecimento da demanda em determinados períodos ou queda em determinados períodos. Então, algumas coisas vão aparecer. Na parte de skate também vai aparecer a parte da sazonalidade. Então, se a gente pegar um exemplo de sorvete, é claro que o sorvete vende muito mais no verão, né? Agora, e panetone? O que o pessoal faz no panetone? O panetone vende no Natal e tudo mais, mas
tem a necessidade de começar a produzir antes. Então, são situações que precisa ser considerado no nosso planejamento, tá? E aí tem também gráficos, né, de estimativa de mercado. Então aí o sistema apresenta para a gente, né, como que vai ser a demanda futura. Então, quer dizer, pode ser que aqui a gente está vendo para cada período, né? Então, pode ser um período, aqui ele está apresentando para a gente no período 4, vai ter uma demanda aquecida, né? No período de 5 a 7, vai ter uma demanda normal, então a gente precisa considerar isso. Do período de 9 a 11, vai ter uma demanda recessiva. E tudo isso a gente tem que ficar atento às mudanças para a gente poder fazer nosso planejamento. Porque se a gente fizer um planejamento de uma produção alta num período de demanda recessiva, o que vai acontecer? Nós vamos ficar com estoque e também não é bom a gente ficar com o estoque parado. Então, são informações que a gente vai ter que ficar atento para fazer nosso planejamento, tá? Que mais? O efeito da conjuntura econômica, da sazonalidade e crescimento natural do mercado depende muito das políticas de preço, propaganda e prazo de entrega, né? Então, não se espera um crescimento caso a empresa pratique preços elevados, muito elevados em relação à média. Então, vocês vão ter que ficar atentos. No final de cada período, vocês vão conseguir ver o que cada empresa praticou. Vocês vão conseguir ver que preço que seus concorrentes praticaram, e aí vocês vão tomar a decisão para fazer a projeção para o próximo período, né? Administração financeira. Existem 3 modalidades de empréstimo. Vai ter nesse período que você vai precisar para a sua empresa fazer empréstimo. Então, empréstimo de giro. Às vezes você vai precisar de dinheiro para poder comprar produto, ou então mesmo para pagar funcionários, né? Então, pode ser parcelado em 3 vezes num período sem carência. Então, são juros razoáveis. Empréstimo especial, semelhante ao juro, porém com juros bem mais altos e amortização de um período. Então, é um exemplo de empréstimo que vocês podem usar. Pode chegar uma hora que vocês vão precisar fazer esse tipo de empréstimo. Financiamento, né? Saque em 4 parcelas, com carência de 2 períodos, linha de crédito apenas para compra de máquina, juros baixos. Quer dizer, você vai comprar um equipamento, você pode partir para esse tipo de financiamento. Então, é todo lado que vocês vão estar sentados no banquinho do administrador e vocês vão ver como vocês vão trabalhar com a empresa, né? Então, vocês estão vendo que são muitas informações e não vai ser no primeiro período que vocês vão ter todas as informações. A partir do segundo período que vocês vão projetar, vocês já começam a ter um pouquinho mais de tranquilidade. No primeiro período vai gerar um branco mesmo, né? Administração financeira, o que é? Vocês vão ter taxa básica de juros, 3% ao período, taxa base de empréstimos de giro 3,9%, quer dizer, todas essas taxas aqui, vocês vão ter que ficar atentos para quê? Para na hora da simulação, na hora de buscar um financiamento, qual que é a melhor forma que vocês vão buscar, e tem alguns, claro, você não pode pegar um financiamento com juro baixo se você não for para comprar máquina. O sistema vai bloquear isso para você e vai falar, você não pode fazer isso, né? Taxa base de empréstimo pessoal,
9% ao período. Então, a regra caixa com saldo negativo libera automaticamente empréstimo especial. Então, quer dizer, vocês não podem, você tem que ficar atento para não deixar o seu saldo de caixa negativo, porque ele vai automaticamente buscar um empréstimo pessoal, e está quanto? Ó, especial, e está quanto? 9% ao período. Quer dizer, é o empréstimo mais caro possível. Então, você tem que ficar atento. Meu caixa vai ficar negativo, então já vou buscar, tentar procurar um empréstimo antes e não deixar o sistema criar automaticamente, né? Administração financeira. Você pode, num juro a 3,75, você pode fazer uma aplicação de juro a 3,75 ao trimestre, você pode fazer um resgate automático no período seguinte, você pode fazer sem redução de imposto de renda no período, né? Então, são formas de você fazer. Você tem um dinheiro sobrando, você pode fazer uma aplicação, você vai buscar uma renda. Então, você tem, de um lado, você vai buscar financiamento, e do outro, você pode fazer uma aplicação financeira para obter um ganho. Quer dizer, o que gera isso? É a sua administração na empresa, como que fica a sua administração. Se você tiver dinheiro sobrando, vale a pena fazer um investimento, uma aplicação financeira, né? Antecipação de recebíveis. A empresa que oferece prazo pode antecipar valor futuro, juros a 3,75 ao trimestre. Quer dizer, você tem duplicatas para receber, você pode antecipar, né? Então, é uma regra também que normalmente as empresas normalmente fazem isso, né? Administração da produção. Então, a produção de skates depende dos seguintes recursos: as máquinas, que são mão de recursos humanos, e os insumos, que são a matéria-prima. Então, você vai ter que ficar atento. Como você vai administrar a sua produção, você tem que ficar atento. Se você não vai ter funcionário parado, o sistema vai te penalizar. Você vai ter que ficar atento se você fez uma estimativa de venda grande, só que você não vai ter uma bancada, você não vai ter máquina para produzir, então você não vai conseguir atender essa demanda, né? Se você não comprou o estoque, as rodinhas, a tábua do skate, o eixo, se você não tiver a quantidade para produzir, você não adiantou nada você fazer uma estimativa de venda que você não vai ter produto para vender, né? Aqui ele dá uma visão para a gente da infraestrutura inicial da empresa, né? Então, você tem um terreno de 600 metros quadrados, que foi um valor de aquisição de 100 mil. Você tem o prédio da sede, que é vida útil 25 anos, e aí você tem um valor de aquisição de 70 mil e tem um valor residual. Você tem o prédio da fábrica, que você tem dois, foi 90 mil. Veículo, você tem um que é a vida útil 10 anos, 15 mil. Bancada para montagem, você tem 8, e para 10 anos e 20 mil. Você custo lá no manual dos diretores, tem que comprar uma bancada. Então, isso é que eu falo, não tem que seguir o manual dos diretores, tá?
Professor, Oi. nesses valores que o senhor estava apresentando agora, né, o valor do terreno, o valor do maquinário, isso a gente não vai ter que contar com depreciação, essas coisas, né? Não, não. Isso ele faz automático, né? Mas Ah, tá, algumas regras ele faz automático. Você não vai precisar fazendo a contabilidade, por exemplo, da depreciação a cada período, né? aham. Ele vai entrar, ele Sai faz tudo no automático. relatório, não sai, professor? Não entendi. Sai tudo no relatório, não sai dos períodos? Sai no relatório, sai no relatório. Só que é aquilo, você começa. O que que é a depreciação? Ele começa a entrar como despesa, né? Então, você vai ter que ficar atento a isso nos relatórios, né? Tudo bem? Tudo sim, Beleza. professor. Então, aqui também ele tem, ó, os recursos necessários para a produção de skate, um operador 0,7 a hora, né? A mão de obras. Para produzir um skate, um operador gasta 0,7 de uma hora, né? Cliquei aqui errado, peraí. A bancada de montagem, 0,7 também de uma hora. O deck é uma unidade. O eixo, né? 2 unidades. Então, isso aqui é o que você precisa. Parafuso, 4 unidades. Lixa, 0,9 de metro. Embalagem, uma unidade. Então, isso aqui você tem que ter em mente, vocês têm que ter em mente, que é para produzir um skate. Então, se vocês vão produzir 1.000, né? Se vocês forem produzir 1.000, vocês têm que ficar atento quanto que vocês vão precisar. Então, se vai produzir 1.000 skates, vão precisar de 2.000 unidades de eixo. Será que você tem no seu estoque, né? Quem que está aqui para entrar? O Bruno. Aí, para a parte de máquinas, né? Então, o que que você tem? Esse aqui a gente está fazendo um overview, mas tudo isso aqui vocês têm no manual. É só para mais ou menos vocês irem aquecendo, né? A máquina, né? Você tem uma bancada padrão, uma bancada standard que ela utiliza para montagem dos skates. As máquinas operam por 550 horas no período. Não há inicialmente compradores de máquinas usadas. Então, quer dizer, vocês não vão conseguir inicialmente vender as máquinas usadas. Se você usar até o final, vai ter que descartar. Pode ser, é que a gente não vai ter muitos períodos que pudesse a máquina ficar obsoleta, né? O custo de depreciação e energia elétrica está envolvido, né, como a gente falou. O financiamento das máquinas depende das condições do banco e demora um período para entrar em operação. Isso aqui que é muito importante. Se você compra uma máquina agora, né, para esse período, ela não vai entrar em operação nesse período, ela vai entrar em operação só no próximo. Se você for fazer sua previsão contando com essa máquina, você não vai conseguir atender, né? Então você tem que estar sempre atento a isso. Se você começar a enxergar que vai ter uma produção alta no próximo período, você já tem que comprar nesse período que você está lançando. Então você já tem que comprar máquina porque ela demora um período para entrar em produção. Recursos humanos, né? Operador, você contrata imediato, quase existe escassez de mão de obra, pode demorar um período, né? Então, quer dizer, se você contrata, pode demorar um período para você contratar se tiver escassez de mão de obra.
A demissão é o efeito imediato, ela gera custo e indenização no próprio período, né? Se você adiciona um operador, você tem 550 horas no período. Se você reduz, você vai ter uma redução de 550 horas no período, né? A empresa deve começar a pensar também nas férias a partir do período 8, né? Então, é uma linha também para se preparar, uma previsão de férias, né? Mão de obra direta, hora extra. Então, uma hora extra aumenta em 13% a capacidade produtiva, custa 75% a mais da hora normal. Então, quer dizer, se você precisar fazer uma hora extra, porque vai precisar aumentar a sua produção, você tem que considerar esses valores, né? 2 horas extras aumenta em 27% a capacidade produtiva e a segunda hora custa 100% a mais da hora normal. Quer dizer, são regras que precisam ser consideradas na linha de fazer hora extra, tá? Na administração da produção, na produtividade, o operador aumenta entre 1 a 2% no período, no tempo de trabalho, a máquina perde produtividade num ritmo de 2%. Deixa eu baixar aqui. – 2% ao período, se for 100% utilizada. Então, quer dizer, também tem que pensar na produtividade com relação à máquina, tá? A administração da produção, estoques. Os insumos estocados geram um custo de 4% sobre o valor inicial do estoque. Quer dizer, então, a gente tem que evitar ao máximo deixar os insumos estocados. Os produtos acabados, né, estocados, geram uma despesa de 6% sobre o valor inicial. Quer dizer, a gente tem que fazer com que aquilo que a gente viu que a gente falou no início, né, as boas práticas da administração. Estoque de produto acabado, o mínimo possível, né? Frete para produtos vendidos, 0 local, e para os locais dos concorrentes, 2,5 a unidade, e para o externo, 4 a unidade. Os fretes de insumos e máquinas são por conta dos fornecedores, quer dizer, você vai comprar os insumos, não se preocupa com frete. Agora, na venda, você tem que se preocupar com o frete, tá? Compra de insumos. Os insumos que precisam ser comprados são a deck, a tábua, a embalagem, a lixa, parafuso e o eixo completo, né? Fornecedor único, que é o Skate Max. Oferece prazo, mas cobram juros. Oferece descontos em compras de grande volume. Trabalha com 2 tipos de compras, compulsória ou programada. Então, vocês vão ler um pouco lá o que vai ser a compra compulsória e a compra programada. A programada, o fornecedor entrega apenas no final do período. Então, fica disponível para uso apenas no período seguinte. Então, quer dizer, você fez uma compra, você tem que ficar atento. Se nesse período você fez uma compra, você sabe que você não vai poder usá-la, você vai usar só no próximo período. E as empresas precisam definir a quantidade exata de cada componente a ser adquirido, bem como o prazo de pagamento. Agora, a compra compulsória, o fornecedor entrega no momento do período, porém, a um preço normal do insumo será adicionado uma taxa de 25%, e o pagamento é sempre à vista. Essa compra é feita pelo simulador de forma automática. Então, o que vai acontecer? Se você não fez um planejamento correto do controle do seu estoque, o simulador
vai te fazer uma compra compulsória para você poder atender a sua demanda, né, a sua produção, só que ele vai ter cobrar 25% a mais do seu preço, tá? Tributos, né? Sobre o lucro do período, a empresa paga 25% de imposto de renda e 9% de CSLL, né? O recolhimento ocorre sempre no período seguinte, quer dizer, então você tem que ficar atento na hora de fazer o caixa do período seguinte, porque você vai ter essas despesas de tributo. O agente arrecadador não permite compensar prejuízos ocorridos no período passado. Deu prejuízo, lá vai financiamento, né? Outras informações, as empresas já contam com estoques iniciais de insumos. Então, quer dizer, vocês quando pegarem a empresa no período zero, ela já vai ter um estoque. Todas as empresas partem de um ponto idêntico. Importante verificar a estrutura de custos e despesas no manual dos diretores. Importante verificar a estrutura inicial de máquinas e operadores no manual dos diretores. Muita coisa, pessoal? Estão curiosos? Bastante coisa, né? A Para ferramenta parece ser se interessante. olhar. Mas dá para vocês perceberem que é uma situação interessante, né? Ô, Sim, professor, Sim, Oi. parece bem legal. períodos vão ser semanais, né? Isso. Essa programação de ser semanal, o senhor que coloca ou é o sistema deles que já... Não, é aquilo. Porque o que a gente faz? A gente pode. O senhor que dá os parâmetros, né? O senhor que deu A os gente está parando. Então, a gente está adotando isso como vai ser semanal. Então, o que nós vamos fazer? Para evitar que vocês já tem um monte de atividades no semestre, né? Certo. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que vocês façam a atividade apenas na aula. Tá? Entendi. Que vocês não tenham atividade nenhuma fora da aula. Tá? Então, o que nós vamos fazer? No início da aula, vamos supor que vocês já fizeram uma simulação, né? Então, vocês fazem uma simulação, vocês lançam, né? Aí, o que eu faço? Eu fecho, né? No final da aula, eu fecho 9 e pouco e rodo o simulador. A partir do momento que eu rodei o simulador, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os lançamentos que vocês fizeram e ele vai fazer todo o tratamento, vai ver se vocês colocaram o preço que vocês colocaram, e ele vai dividir isso primeiro no market share, vai dividir como que você ficou posicionado no mercado, né? Uhum. Depois ele vai fazer uma análise interna na sua empresa. Se você ficou devedor, se você precisou financiamento, se você fez investimento, fez tudo isso. Então, depois que eu rodo, isso fica disponível a simulação do período. Eu vou deixar isso aberto para vocês verificarem a situação. Vocês podem ficar a semana inteira, né? Na outra segunda-feira, o que a gente faz? A gente abre, a gente faz um bate-papo de como foi essa rodada, aponta algumas coisas, né? E vocês se reúnem, né? Para começar a simulação do próximo. Então, vocês vão ter as notícias, vocês podem fazer isso na própria aula. A partir do momento que eu abro para vocês fazerem um lançamento, a avaliação do resultado vai ser rápida, alguma coisa em torno de uns 20 minutos, num bate-papo na aula, né? E aí vai abrir para vocês lançarem, e aí vocês vão discutir entre vocês e vão fazer o lançamento, tá?
Certo. Vocês vão ter um período, uma hora e meia para fazer o lançamento. Aí a gente fecha, roda de novo. Na outra semana a gente faz uma nova avaliação para ver como que foi a situação de vocês. E com isso, vocês vão aprendendo puxa, eu tinha que ter feito isso, meu preço ficou muito alto, eu não me preocupei com estoque, aí foi uma compra compulsória, e aí é todo esse lado do aprendizado, tá? Certo. Tá? Aí o que nós vamos fazer? Normalmente, se a gente está na aula presencial, a gente faz isso no laboratório de informática e vocês ficam com os grupos no laboratório de informática. Aqui, o que nós vamos fazer? A gente está aqui no Teams aqui, né? Sim. Eu vou ficar no Teams e vocês vão fazer um grupinho pequeno no WhatsApp. E vocês, porque vocês não podem fazer isso para os outros grupos, senão o pessoal vai saber. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ficar no grupo de vocês no WhatsApp. Eu vou ficar aqui aguardando, esperando no Teams. Vocês podem me chamar e aí alguma dúvida, alguma coisa, mas o lançamento de vocês, os grupos não podem saber, porque senão o grupo toma a decisão em cima souber, por exemplo, o custo que você vai falar do produto, entendeu? Então é a forma que a gente vai fazer. Vocês vão fazer grupinhos no WhatsApp e eu vou estar aqui aguardando para ajudar em alguma coisa que vocês tiverem dúvida, tá? Tudo bem? Sem Beleza. problemas, professor. Tá? Então, eu vou passar aqui um pequeno vídeo, o pessoal explicando para a gente Deixa eu estar aqui, eu já tenho ele aqui, né? Deixa eu pôr aqui Deixa eu pôr o áudio. Não está aparecendo para vocês, né? Professor e 500 grupos de aulas. Eu não entendi. O professor Grupo de WhatsApp? grupos de WhatsApp das Tem aulas. um monte aqui, hein? Se não fizer assim, como que nós vamos fazer, né? Ah lá, alguém tem da Flávia? Ó, a Flávia deve estar com um monte de reclamação. Vixe. Vamos ver que a Flávia tá. Daqui a pouco ela chama a gente. Agora tá, né? Sim, agora tá aparecendo. Sim. Agora tá. Deixa eu ver se eu mexi um monte aqui, deixa eu ver se eu. Tem que pôr o som aqui, senão não sai. Olá, me chamo Thiago, faço parte da equipe da Simulare. E Tá nesse saindo o vídeo som? Vou mostrar um pouco sobre o Tá jogo. sim, professor. Tá. Bem, o jogo nada mais é que um simulador gerencial, ou simulador de empresas. Ele é um software 100% online, que é acessado normalmente por um navegador de internet, e permite que o participante gerencie uma empresa fictícia em um ambiente altamente competitivo e interativo. O simulador ele é normalmente trabalhado em equipe. Essas equipes
irão competir entre si em um ou mais mercados, buscando sempre otimizar e melhorar seus resultados por meio das decisões que deverão tomar durante a simulação. Então, nessa tela que eu estou mostrando, a gente pode observar que existem 8 equipes neste mercado. Um jogo tem normalmente entre 3 a 10 equipes e elas irão competir entre si. E a competição se dá por rodadas de decisões. Então, imagine que a cada rodada, o participante vai basicamente realizar 2 atividades. Análise das fontes de informações, como relatórios, gerenciais de mercado, manual e notícias, e lançamento dessas decisões. Bom, antes da sua equipe lançar as decisões do sistema, é importante que ela esteja atenta às fontes de informações disponíveis neste jogo. A primeira, e especialmente importante no início do jogo, é o nome da sua equipe. Ele deve ser estudado e lido com atenção, pois é nele que se encontram as regras do jogo, as variáveis que estão inseridas dentro desse ambiente, como sua empresa está estruturada, o que sua empresa produz, o que sua empresa vende, se é de fato uma indústria ou se é um comércio. Então, tudo está bem detalhado neste documento, que é o Manual dos Diretores. Além do manual, existe uma outra fonte de informação dentro, que são os sites da empresa e de mercado que estão disponíveis para a sua equipe entender tudo o que acontece dentro da sua empresa e no mercado. Aqui é importante. Quando se inicia um jogo, já existe um período simulado. O que quer dizer basicamente que sua empresa já está constituída e já existe um período histórico, que seria como se fosse o trimestre anterior, para você analisar como foram suas vendas, como foi sua produção, como que está o mercado neste período mais recente, nesse passado mais recente. Então é importante analisar com cuidado os relatórios da sua empresa e o que está acontecendo no mercado por meio do menu Relatórios do Mercado. Bom, além dos relatórios, a empresa vai contar também com um portal de notícias. Este portal de notícias vai trazer novidades, eventos a cada rodada de decisão. Então, são notícias sobre o mercado financeiro, sobre a conjuntura econômica, sobre o mercado de trabalho, sobre fornecedores, sobre bancos, enfim, uma série de notícias que normalmente vai influenciar a maneira que a sua equipe toma a decisão da rodada. Então, antes de lançar as decisões, é importante que, primeiro, a sua equipe estude o Manual dos Diretores. Segundo, entenda o que aconteceu dentro da sua empresa, nos diversos relatórios disponíveis, e o que aconteceu no mercado. Lembrando sempre que, ao iniciar o jogo, já existe um período histórico para a sua equipe analisar. E, finalmente, ler e estudar também o portal de notícias, que podem influenciar a maneira que vocês tomam as decisões da rodada por meio de novidades e eventos novos. Todas as decisões que sua equipe deve lançar no sistema, no simulador, estão dentro desse menu chamado Decisões P1. Então, são decisões de marketing, fabricação, recursos humanos, compra e venda de imobilizados, compra de insumos,
finanças, oferta entre empresas e um formulário de políticas e metas. Dependendo do seu jogo, pode ser que uma ou mais opções não estejam exibidas. Normal, fique tranquilo. Para lançar as decisões, então, você deve clicar em uma dessas opções, preencher conforme as informações são solicitadas e, em seguida, clicar em aplicar. A partir do momento que eu aplico uma decisão, ela está salva no meu banco de dados, ou, melhor, no banco de dados do jogo. Isso quer dizer que, independente se você fechar o navegador, se a internet cair, etc., a decisão já está salva. E você pode voltar e alterar sempre que necessário. A única restrição é o tempo, que normalmente o seu mediador vai te dar como prazo limite para você fazer o lançamento dessas decisões. Então, fique atento ao prazo que seu time tem. Quando sua equipe lançar todas as decisões, ela pode clicar em confirmar decisões. E suas decisões só vão valer de verdade para o simulador depois que você confirmar. Se você não confirmar as decisões, pode ser que a sua equipe seja bastante prejudicada. Por quê? Porque ao ocorrer a simulação, o sistema pode zerar suas decisões, já que você não as confirmou. Então, lembrando, fique atento ao prazo para você confirmar as decisões em tempo. Durante essa fase de lançamento das decisões, você vai poder contar com um recurso bem interessante que a gente chama de Sistema de Apoio à Decisão, ou SAD. Esse SAD vai funcionar como se fosse uma planilha operacional, uma planilha de orçamento. Então, à medida que sua equipe vai lançando as decisões aqui, o sistema já vai dando uma prévia dos resultados. Então, antes mesmo de você confirmar as decisões e o mediador fazer o fechamento da rodada, você já tem uma ideia do que iria acontecer com a sua empresa com base nos relatórios. E para utilizar o sistema de apoio, basta você, abaixo aqui do logo da sua instituição ou do logo da Simulare, selecionar o período de decisões, que neste caso é o 1. O período 0 já é aquele período histórico, já é passado, que serve apenas para eu analisar inicialmente a situação da minha empresa. Então, eu vou selecionar o período 1. Observe que, ao selecionar o período 1, o sistema sinaliza para mim aqui, ó, você entrou no modo de planejamento. E o sistema de apoio à decisão está ativado. Utilize os relatórios da empresa, este menu aqui em cima, para se orientar durante a tomada de decisão do período. Então, à medida que eu lançar as decisões, eu posso conferir o resultado prévio aqui em cima em relatórios da empresa. Exemplo, vou acessar aqui relatórios da empresa, de produção, recursos da produção. Este é um relatório que mostra como é que está a disponibilidade de recursos para eu produzir no período. Observe que, neste momento, pelos gráficos aqui, está tudo 100% ocioso, 100% de horas ociosas de mão de obra direta e de máquina. Ou seja, está tudo parado. Por quê? Porque o sistema de apoio à decisão já está ativado e ele já está considerando as decisões que a gente ainda lançou. Mas olha que legal, à medida que a gente for lançando as decisões, ele já vai recalculando para nós os relatórios. Observe que eu estou testando diferentes quantidades e aqui atrás ele está recalculando para mim. O bacana é que não é somente o relatório de produção que é recalculado. Se eu acessar aqui, por exemplo, relatórios da empresa, financeiros e econômicos, demonstração do resultado, à medida que eu for preenchendo também as decisões, ele também já me recalcula aqui meu resultado econômico.
Só que para o sistema conseguir calcular ou dar uma projeção dos meus resultados econômicos e financeiros, ele precisa que a gente informe aqui no formulário de marketing, que é uma das informações bases do sistema de apoio à decisão, a previsão da demanda. O quanto eu acho que vou ter de demanda nessa rodada. E como que eu sei o quanto eu vou ter de demanda da rodada? Bom, primeiramente você não sabe. Você vai ter uma ideia do que pode acontecer com base nas fontes de informações que você analisou. Em especial, o manual dos diretores e o quanto você teve de demanda e venda no período anterior. Então, por exemplo, antes de informar aqui essa previsão de demanda, eu vou fechar o formulário, acessar o período 0, que é aquele passado, mais recente, e dar uma olhada aqui no relatório da empresa, administrativos, vendas. Então, por meio dessa tabela aqui abaixo, eu sei exatamente o que eu tive de demanda nas regiões que eu estou atuando e de venda. E essa é uma informação extremamente relevante para eu fazer a minha projeção futura. Então, com base nessa informação, mais aquilo que eu li do mercado no Manual dos Diretores e em portal de notícias, eventualmente, eu posso já fazer uma projeção para o período seguinte. Então, vamos lá. Eu vou novamente selecionar o período de decisões, abrir o formulário de marketing, e supondo que eu vou ter uma demanda semelhante à do período anterior, com leve crescimento, eu vou colocar aqui que eu vou ter 670 unidades de demanda por região. Para simplificar, eu vou colocar a mesma quantidade em todas as regiões. Aqui, claro, você pode fazer estimativas diferentes conforme a sua análise. Observe que, a partir do momento que eu aplico, ele já recalcula para mim este relatório de vendas, que é aquele que estava aberto anteriormente. Aqui está a demanda que eu projetei. E aqui está a venda projetada. Eu só estou conseguindo vender comigo o quê? Porque é aquilo que eu tinha de produto acabado, né? Que eu mandei fabricar. Mas eu vou aumentar aqui para 5.500. Aplico, observo que ele já recalcula o relatório. Ele recalcula também para mim o relatório de demonstração, então observe que ele já monta para a equipe a demonstração. Então, neste momento, o lucro projetado é de 7.688. É garantido que isso aconteça? Não. Por quê? Porque você só vai saber o resultado depois que você confirmar as decisões e que o professor, o mediador do jogo, faça o fechamento da rodada. Que é quando o sistema vai pegar as suas decisões e as decisões das demais empresas processar com o seu modelo matemático. Bem, ok. Então falamos sobre as fontes de informações, falamos sobre as decisões, falamos sobre o sistema de apoio à decisão, mas, cara, por onde eu começo? Olha, aqui não tem uma ordem verdadeiramente correta. O que eu normalmente dou dica é, primeiro, falar os relatórios do período 0, relatório de market share e relatório de vendas, e em seguida, informe o quanto você acha que vai ter de demanda na próxima rodada. Feito isso, você pode fabricar. Então, logicamente, se você tem uma previsão de demanda X, você vai entender, se por algum motivo não for possível você produzir aquilo que você quer, por algum gargalo de produção, possivelmente,
você começa a verificar se o gargalo é um job, se você pode contratar ou não, se o gargalo mais, você pode ir algo no mesmo período. Se você tiver gargalo, você pode brincar com preço, pode brincar com propaganda. Enfim, essa é a hora de você fazer seus testes, né, utilizando o sistema de apoio. Mas, basicamente, eu diria para começar pela previsão da demanda e fabricação. Porque as demais decisões são normalmente baseadas nessas duas informações. O quanto eu acho que vou ter de demanda e o quanto eu consigo produzir. Então, uma decisão está correlacionada à outra e todas as demais decisões estão correlacionadas a essas duas. Ok? Espero ter ajudado você a entender um pouquinho melhor como funciona o simulador. Um abraço. Tchau, tchau. Melhorou, pessoal? Mas não é tão simples assim não, hein, professor? Como... Se A gente fosse vai fácil, ter que estudar, né, velho? se Caramba. fosse fácil, eu fazia, pô. Não, está certo. Mas é isso aí. Não, vai ser interessante. Vai ser interessante. Não, vai ser legal, vai ser legal sim. Vocês vão ver que vai ser bem interessante, né? Só que a gente vai ter que se organizar de como iremos fazer, né? Cada grupo irá fazer. Aí é aquilo que eu falei. Vamos seguir aqui, que eu vou agora dar uma ideia de como que eu imagino, né? Uhum. Bom, então a gente vai criar as empresas, né? 2 a 3 alunos, né? Então são 5 empresas, né? E aí vocês veem a melhor forma de vocês montarem, né? Eu pediria que vocês me passassem já os grupos, né? Pode me passar pelo próprio WhatsApp, né? Aí vocês conversam entre si, me passa o nome da empresa, né? Porque lá no sistema tá alfa, beta, não sei o quê. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem para a empresa, não um nome muito longo, né? Eu acho que deve dar 10 caracteres, inventa um nome, né? Tá? Preciso do nome completo de vocês e o e-mail, que o e-mail é que vai acessar, né? Que mais? Aí, aquilo que eu falei, cada grupinho de vocês cria aí uma funcionalidade no WhatsApp, né, para vocês conversarem durante a aula na projeção, né, para que vocês seja individualizado o lançamento, porque vocês estão competindo com o pessoal, né? E aí, foi aquilo que eu já comentei, né? No início da aula, eu vou fazer uma apresentação do resultado, alguns pontos comuns, né, que a gente pode comentar. Não vou ficar entregando um ou outro, né? Eu vou depois da rodada, o sistema me gera algumas informações individuais de cada grupo, né? Então, eu vou passar para o e-mail de cada de vocês individualmente, né, para os componentes do grupo, aquilo que o Simulari identificou, para que vocês também trabalhem, né? Então, na terça-feira cedo, eu passo o resultado, né? Aí, o que a gente vai fazer? A gente esclarece dúvidas, tudo, né? Eu abro para que vocês lancem a simulação durante a aula, né? Vocês se reúnem através do WhatsApp e vê o que vocês vão lançar, né? E vão discutir e fazer o lançamento, tá? O que eu vou querer para que vocês não entrem na linha de chute, né? É que vocês façam um pequeno descritivo. Olha, eu aumentei o preço por causa disso, reduzi a produção por causa disso. Alguma coisa assim de uma meia dúzia de linhas, né? E aí eu vou disponibilizar um link para vocês colocarem o nome do grupo ou uma identificação do grupo e aquilo que vocês fizerem. Vai vir para mim essa informação, tá?
para não chegar no ponto de chutar, colocar qualquer coisa. É baseado na teoria da administração, que você precisa saber o que está fazendo, né? Então, como vai ser a nossa dinâmica, né? Nós estamos aqui hoje no dia 24, né? Início. Na próxima aula, nós vamos fazer uma simulação teste para vocês se habituarem e ver como que funciona, né? Aí eu vou zerar tudo, né? O problema é que no dia 7 é feriado, então nós vamos fazer nossa primeira simulação vai ser no dia 14 de setembro, tá? Então nós vamos ter uma simulação no dia 14, uma simulação no dia 21 e uma simulação no dia 28. No dia 5 de outubro, nessa semana já é semana de prova. Então, no primeiro bimestre, nós vamos ter 3 simulações, tá? Como que vai ser a pontuação nas simulações, né? Então, cada entrega, isso é atividade do professor, né? Cada entrega vai ser 250 pontos, tá? Para a simulação e o envio da explicação do professor. A empresa primeira do ranking vai receber mais 100 pontos. Então, são 5 empresas, a que tiver mais bem colocado vai ganhar 100 pontos adicionais em cada semana, tá? Então, essa vai ser a regra, tá bom? A nossa prova, ela vai ser as questões sobre o simulador, sobre o manual dos diretores. Vocês fazendo uma simulação teste e 3 simulações, vocês vão ter de cor e salteado o manual. Então, vai chover 1000 pontos aqui na prova, porque as questões são bem assim, né? Ah, se eu demitir um funcionário... E aí, Alessio, beleza? Oi. Fiquei errado. Oi. Se eu demitir um funcionário, quando é que eu tenho que pagar, que eu vou pagar o valor dele? Quando vai cair no caixa? Então, quer dizer, serão informações que vocês vão estar praticando aqui. Se vocês fizerem com cuidado aí as simulações, vocês não vão ter problema nenhum na prova com relação às questões, tá? O que mais? De novo, né? Pedir para vocês, quem entrou depois, faz um cadastro nesse link aqui, para eu ter as informações de vocês, que é bastante importante ter e-mail atualizado, celular atualizado para a gente. Aí eu já verifico quem ainda não está no grupo, tá? No nosso grupo de WhatsApp, tá? Que mais? Ô, professor, tem uma dúvida aí. Quem quebrar a empresa reprova na matéria? Não, claro que não. Paga o chopp só. Paga o chopp. Tá certo. Não, mas aí é bem nessa linha mesmo. Vai ter. Tem situações que quebra, mas em três rodadas não quebra. Mas se a gente fosse até 8, né? Aí depois. Quem conseguir depois 3 ganha ponto? Porque aí nós fazemos esforço. Depois ganha, né? Depois a gente vê. Pontos a gente dá uma ajustada, né? O que eu vou falar é o seguinte: depois, no segundo bimestre, eu vou. Aqui a gente está vendo uma simulação mais focada em indústria, né? No segundo bimestre, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar um outro tipo de empresa, que vai ser uma empresa comercial, que aí a gente vai ter. Vocês vão ter bem o lado porque aqui o forte mesmo é produção, né? Demanda produção. E o outro é vendas de eletrodomésticos, né? Geladeira e tal. E aí vocês vão ver um mix de produto. Então
é bem legal que vocês ficam com uma composição de todo o conhecimento possível na empresa, né? Então, essa é a minha ideia, tá? E aí, pessoal, dúvidas? Todos possíveis. Então, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou passar